Está gravando já? Maravilha. Pessoal, estão vendo minha tela certinho, né? Aham. Maravilha, galera. Estão vendo minha tela. Então, sejam bem-vindos aí a UEPF Community Chapter São Paulo. Né? Toda vez aí eu dou as boas-vindas a vocês, porque a gente é uma comunidade aqui que é muito especial, né? A única comunidade brasileira que a gente tem. E é legal que a gente faça esse tipo de iniciativa, a gente compartilhe conhecimento, mantenha a comunidade aquecida aí, porque, né, pessoal, a gente precisa disso, precisa representar bem aí a área lá fora. Tá? E a minha intenção aqui em fazendo esses eventos, palestrando, trazendo conteúdo, etc., principalmente em universidades, né, é fazer com que isso aconteça, né, pessoal, da melhor forma possível aí. Então, bora falar do título de MVP hoje, que eu tenho certeza que tem muita gente que tem curiosidade em saber como funciona todo esse processo seletivo, como faz para ganhar esse título, né? Então, eu quis trazer um conteúdo para vocês aí bem legal, bem direto ao ponto, sem muita enrolação, para que a gente consiga falar disso e vocês consigam aproveitar bastante. Gente, eu queria que esse encontro fosse um encontro, assim, bem assim, de muita interação, fosse uma conversa. Eu não queria ficar aqui como palestrante, sabe? Eu queria estar aqui como uma colega, que está apresentando um tema, está aqui puxando um assunto. Então, eu queria que vocês trouxessem questões, trouxessem dores aí, angústias, tal, inseguranças, qualquer coisa que vocês quiserem trazer, tragam aqui, porque é de muita valia para todo mundo, tá, pessoal? Às vezes uma insegurança sua, uma insegurança do coleguinha, uma dúvida sua, uma dúvida do coleguinha. Então, vamos participar aí, tá? Sem medo de ser feliz. Então, né, pessoal, me apresentando, alguns de vocês já me conhecem aqui, às vezes eu estou hosteando evento ou estou palestrando, mas eu sou a Bruna Cavalcante, eu sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Instituto Federal de São Paulo, Campus Cubatão, e tenho pós-graduação em Inteligência Artificial e Big Data pela USP, e atualmente eu estou completando cerca de 4 anos de experiência com RPA, né, especificamente, e principalmente com o IPF, né, então esses 4 anos aí se resumem ao IPF, basicamente, da minha experiência profissional. Além disso, já participei de alguns hackathons aí ao longo desses meus 4 anos de experiência, já ganhei 2, né, um em primeiro lugar e um em terceiro. Já fiz bastante coisa, já palestrei, já fiz aula, workshop, sempre estou muito ativa na comunidade, gosto bastante desse meio, e eu tenho o sonho de ser professora num futuro breve. Então, por isso que isso tudo aqui me faz muito bem, né, me faz muito feliz. E além disso, eu conquistei o título de UFF MVP esse ano, né, e eu me tornei a primeira mulher da América Latina a conquistar ele, não sei se alguns de vocês já sabem. E muito legal isso trouxe bastante visibilidade para mim. Apareci até na televisão, gente, na minha região, na Baixada Santista. Sou de Santos e apareci na televisão lá. Olha essa coisa, apareci na Globo de Santos, gente. Só pra vocês terem uma ideia. Por causa desse título aí, né, de toda essa repercussão que teve, né, do fato de eu ter sido a primeira mulher da América Latina a conquistar ele. Então, muito legal mesmo. Beleza? E hoje eu estou trabalhando na FIT, né, na Flex Instituto de Tecnologia, como analista de RPA, aí, né, RPA Engineer, enfim, todas essas coisas que vocês já sabem. Beleza, pessoal, então vamos direto ao ponto aqui, né? Eu quero ser bem direta mesmo, quero trazer a parte importante aqui dessa reunião, é as minhas dicas que eu vou trazer para vocês. Então, primeiro eu quero começar falando sobre o título. Para quem não conhece, o título de UiPath MVP é o quê? MVP significa Most Valuable Professional, e esse título, na verdade, não é um título exclusivo inerente da UiPath. O título de MVP é um título manjado na comunidade de tecnologia. Então, não só a UiPath fornece esse tipo de título, como, por exemplo, outras empresas tech, como a Microsoft. Então, a gente tem os famosos Microsoft MVPs, que já estão aí no mercado há uns bons anos. Né? O programa deles de MVP é bem manjado, aí, bem antigo. E a UiPath também entrou nesse meio aí, fornecendo esses títulos, que nada mais são do que aí um indicativo de que aquele profissional ele é uma referência na área que ele atua, né? Simples assim, é uma referência na área que ele atua. O título de MVP é um título como, por exemplo, né, um título de mestre, um título de doutorado e tal. Ele é um título, mas é um título mais voltado para o mundo ali de mercado de trabalho, mais para o mundo profissional, tá? É um título, né, pessoal? É um status, né? Você ganha um troféuzinho, ganha ali aquela referência, e é muito bom para o currículo, né? Como vocês já devem imaginar. Então, é um título muito legal. Por que eu decidi falar desse tema aqui esse mês de outubro, né? Que tá acabando hoje. Eu decidi falar dele porque as inscrições do programa e do processo seletivo abriram, né, pessoal? Abriram semana passada e vão se encerrar aí no próximo dia 30 de novembro. Tá? Então, vocês têm aí mais um mesinho para poder, quem tiver interesse em se candidatar, em tentar ver como que é, sentir o drama, quem tem interesse, então, pode se inscrever, porque o processo seletivo vai estar aberto até o dia 30 de novembro. Tá, pessoal? Eu coloquei o link aqui para vocês. O PPT eu vou disponibilizar lá na página do evento para vocês clicarem lá, se candidatarem tudo bonitinho, tá? E aí vocês acessam lá. Então, esse é o título de YPF MVP. Agora a gente vai ver um videozinho que eles prepararam, o próprio YPF preparou, para mostrar um pouquinho disso tudo aí, né?
do programa de MVPs para vocês. Eu vou colocar direto no YouTube, porque precisa de legenda e aqui tá difícil de botar aqui no Canva. Então, vou tirar isso aqui. Vou tirar aqui e vou botar aqui para vocês. Não. Vocês estão conseguindo ouvir aí, pessoal, o vídeo do YouTube? Ou não? Deu pra ouvir Tá sim. tocando sim. Maravilha, então eu vou começar aqui do início. Ah, pessoal, inclusive eu apareço nesse vídeo, tá? Não repara na minha cara de assustada, porque eu estava nervosa nesse dia, entendeu? Eu já tenho um problema com o inglês aqui, aí o pessoal quis que eu gravasse um vídeo para eles. Então eu fiquei em choque. Então só observe minha cara aqui. I am so excited about the automation space and just what we're going to see over the next coming years. Automation is a journey, so you can feel it, enjoy that journey. This year, I became UiPath MVP. I am the first woman in Latin America to conquer this title. This is so incredible. Those MVPs, those people, they are not just ambassadors, they are evangelists when it comes to automation. There are so many amazing people here. Stories are different, but the link is always UiPath, the product, and of course the love for automation. The value in community is the value of many, and when you have all those minds placed together, there is a huge potential for innovation and pushing the boundaries of our technology. I love that the community has sort of grown with the platform to have that breadth of coverage, but also provide the specialization for areas like process mining, communications mining, document understanding, and so on, that we have the need for people who are really experts in those areas. It's the gathering of our most important users within the organization. They provide an abundance of knowledge and experience with our platform. Jump right in, build your first automation, make your life better, make the life of someone else better. UiPath is the place without anybody's help. Opening UiPath Academy, one can learn. I was always on there learning. That's how I literally started from this complete scratch to a solution architect now at the MVP Summit in America. We have the best organized academy ever. And I feel communication is very important. That can happen over the forums, you can talk to people, you can exchange the ideas, and that played a very important part in my journey as an automation developer. The energy and the people, they love the UiPath. It's phenomenal, and that's really motivated us and encouraging to work closely with UiPath and community and be part of the community. And at the end of the day, we're getting the knowledge. That is most important part. Automation covers everything. It's not limited to a place, to a world, to an industry. It's disruptive, and you find it across all the practicals, all the verticals of company. Bacana, um videozinho aí bem impactante que eles fizeram. Bem legal. Beleza. Então, pessoal, é muito legal o processo seletivo dos MVPs, né? Agora a gente vai para a parte dos requisitos, tá? Então, o que é preciso para você conseguir aí se inscrever, obter sucesso aí na sua inscrição, aí no seu cadastro? Pessoal, o que eles pedem, né? Basicamente, isso aqui é um resumo, né? Tem alguns itens a mais ali que eles detalham e tudo mais, mas isso aqui é aquilo que é o core do negócio. Então, o que a gente precisa, pessoal? Eles pedem, no mínimo, aí 2 anos de experiência em pelo menos um dos produtos do UiPath. Tá? Então, se você já tem experiência, por exemplo, com o Studio Orchestrator, já basta para você fazer sua inscrição. Se tem experiência com mais de um produto, mais legal ainda, tá? Ponto positivo para você. E, além disso, eles pedem também histórico comprovado de implementação, ou seja, se você já trabalha no mercado com a ferramenta, isso basta também, isso já é um histórico comprovado de implementação para eles, tá?
Outra coisa também é a questão da certificação, né, pessoal? Assim, ao longo do tempo, a UEPF ela tem mudado um pouquinho os requisitos do processo seletivo. Ano passado, eles não citavam a certificação como um ponto muito, como algo primordial, digamos assim, como algo preferencial, né? Mas hoje eles já estão citando a certificação como algo que é um diferencial. Se você tem, você vai ter uma preferência ali na hora da análise dos candidatos. Então, certificação é uma vantagem, é um diferencial grande, mas não necessariamente é um requisito absoluto. Não significa que por você não ser certificado, você não vai conseguir o título de MVP, tá? Por quê, pessoal? Eu já vou explicar para vocês, tá? O porquê que a certificação não impacta tanto com relação ao todo, tá? E aí a compreensão geral da UEPF Business, ou seja, de todos os produtos, como que eles se linkam, para que são utilizados, né? Entender o negócio da UEPF em si é muito importante também, não somente os produtos isoladamente, mas como eles se conectam, como são importantes para os negócios. É bem legal ter essa compreensão. Feedback e visão articulado sobre os produtos do UEPF. Por que é importante a gente ter esse ponto aqui, feedback e visão articulados? Porque a UEPF, ela espera da gente, ela espera dos MVPs que os MVPs tenham feedbacks para dar para eles sobre os produtos, né? Então, eles esperam críticas, esperam sugestões, né, de melhorias e uma série de coisas que os MVPs ajudam a ferramenta a melhorar, tá? Então, é legal que a gente tenha um feedback, não tenha só, ai, meu Deus, a UEPF é maravilhosa, linda, perfeita, eu adoro trabalhar com a UEPF. Não é só isso, né? Então, a gente precisa também ter as críticas ali, mostrar o que pode melhorar e por quê, aonde e etc, tá? Muito interessante esse ponto aqui. Um outro ponto é a contribuição relevante e ativa com a comunidade UiPath. E, galera, presta atenção nesse ponto aqui, tá? Contribuição relevante e ativa com a comunidade UiPath, porque isso aqui é a chave do título de MVP, tá bom? Por que eu falo isso? Agora, adentrando mesmo no MVP em si, né, no título. Quando a gente fala de MVP, eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, né, pô, como conseguir ser MVP e tal, não sei o quê. Muita gente pergunta. Porque acho que é uma coisa, assim, de outro mundo, né, um processo seletivo da NASA. Mas o processo seletivo de MVP, ele basicamente ele pede duas coisas, pessoal, tá? Duas coisas são primordiais. O seu conhecimento técnico com a ferramenta, né? Então, isso aqui, vocês que já trabalham com a IPF, que já têm um contato, pô, você já tem isso, né? Experiência técnica, mínimo 2 anos de experiência, se você já tem, provavelmente você tem um conhecimento relevante na ferramenta, tá? Então, esse conhecimento técnico é necessário ter, claro, né? E também a outra ponta, né, a segunda coisa aqui super importante, é essa participação ativa na comunidade. Porque o cara que é MVP, ele é referência, né, pessoal? Então ele não pode ser só aquela pessoa que entende muito do assunto, mas ele tem que ser aquela pessoa que compartilha sobre o assunto, que dissemina conhecimento, que aquece a comunidade, que dissemina, né, não só para as pessoas ali do mundinho dele, mas como para as pessoas no geral. Porque muita gente não conhece o EPF, muita gente não conhece a área de RPA. Nossa área não é uma área tão falada assim, né? Começou a ser mais falada agora, da pandemia para cá. Então é importante que a gente faça esses trabalhos aí e ajude. A gente que é brasileiro, cara, a gente. É muito importante esse tipo de trabalho, esse tipo de ação, porque a gente fala português. Então, imagina para a gente consumir todos os conteúdos que eles fazem lá em inglês. Para a gente é uma dificuldade. Né, não sei se vocês sabem, né, os dados hoje, mas hoje o povo brasileiro não fala inglês. Só 5% dos brasileiros hoje fala inglês em algum nível e 1% fala inglês de forma fluente. Tá, pessoal? E eu me enquadro nisso, tá? Porque eu não sou fluente, né? Meu nível de inglês ali é bem, né, intermediário. Então, assim, o povo brasileiro não fala inglês. Então é muito importante que a gente traga tudo que é feito, que é produzido de material, de conteúdo aí, para a nossa língua materna, né? E a UPF tem feito uns trabalhos também com relação a isso, trazendo cursos no Academy lá em português que a gente não tinha antes, foi lançado esse ano. Tá, pessoal? Então é muito importante essa questão da comunidade, justamente por conta disso, principalmente para a gente que não fala inglês, e para a gente é uma dificuldade esse primeiro passo aí, esse adentramento na área de RPA, tá, pessoal? Na área de UiPath, né? Então, pessoal, esses são os requisitos aí básicos para vocês, tá? É basicamente isso que eles pedem. Então, duas coisas: o conhecimento técnico e a segunda coisa, participação ativa na comunidade, tá? E uma outra questão interessante que eu queria trazer para vocês, pessoal, além dessa questão mais formal aqui, é que, assim, o título de MVP, ele, se você não tem o perfil para estar adquirindo ele, sabe, para você tentar ele, você não... Talvez você não fique tão feliz ao longo do tempo com esse título, porque assim, só para explicar para vocês, o título de MVP, ele traz algumas responsabilidades. Então, se você é uma pessoa que não gosta muito de estar em contato com a comunidade, de produzir conteúdo, de estar ativo no fórum e etc., esse título pode ser que não seja o título ideal para você, e não tem problema nenhum,
tá? O título de MVP, ele não mostra só que a pessoa, ela sabe muito. Você pode saber muito de UiPath, você pode manjar muito tecnicamente de RPA, de linguagem de programação específicas e tudo mais. Mas não gostar desse mundinho de comunidade e tudo mais. Cada um tem o seu perfil. E é normal isso, tá bom, pessoal? A questão da certificação profissional do UiPath já mostra que você tem conhecimento técnico e tá ótimo, tá? A questão do MVP é mais para quem realmente gosta de comunidade e se sente bem fazendo isso, né? No caso, eu só tentei o título porque eu já tinha um contato ali, já gostava, né? Tenho o sonho de ser professora, então para mim tinha muito a ver ali com o meu momento de carreira, com o que eu gosto de fazer, com o meu futuro, né? Então por isso que eu vi que fazia sentido, tá, pessoal? Só para deixar claro essa questão para vocês assim, de comunidade, que é muito importante para esse título. Bom, pessoal, aí falando dos requisitos, né? Bacana, esses foram requisitos. E agora a gente tem as etapas do processo seletivo. Fez a inscrição, né? Viu que você tem os requisitos ali, atende a maioria deles, pelo menos. Ok. Então, o que acontece? A primeira etapa delas é, claro, que é a inscrição. E é nessa etapa que a UiPath ela vai avaliar o seu perfil ali acadêmico profissional, né? Então, ele vai avaliar quem você é, vai ver seu LinkedIn, vai ver o que você costuma fazer com a comunidade, vai entender quais são os seus objetivos ao adquirir o título de MVP, por que você tem a intenção de adquirir o título de MVP, e uma série de questões. Então, na etapa de inscrição, que eles vão fazer aquela primeira peneira, eles vão ver quem faz sentido ali prosseguir ou não, tá? E a etapa de inscrição, pessoal, é uma etapa assim, importantíssima, tá? Uma das principais etapas, porque é lá que você vai mostrar quem você é, né? Então, é lá que você vai vender seu peixe. Quem é você quem é a Bruna Cavalcante lá? Quem é ela na fila do pão? Né, ela estudou o quê? Ela trabalha com o quê? Por que ela faz pela comunidade? O que ela está querendo fazer aqui? Então, essa é uma etapa muito importante. Caprichando na inscrição, tá, pessoal? Inclusive, quando eu fui fazer uma inscrição lá ano passado, eu acho que eu demorei umas boas 1h30, 2 horas fazendo ela, talvez até mais, né? Porque eu não sabia muito bem o que escrever, eu queria escrever de uma forma legal ali, que dissesse bastante quem eu sou. Eu acabei até montando um portfólio, né, para poder anexar na inscrição, para poder aí melhorar ainda mais essa etapa. E aí a gente tem também a avaliação técnica, né, pessoal? Então, assim, quem não tem certificação, o que eles fazem? Eles aplicam uma prova técnica para você fazer, online. As questões são basicamente muito parecidas com a certificação padrão, né, a certificação original dele, a UiArd. Só que a diferença é que são menos questões, né? Então, se você não é certificado, você vai passar por essa avaliação técnica. Se você tem alguma certificação da UiPath, você vai pular essa etapa do processo seletivo, tá? Aí, pessoal, passando dessas duas etapas, a gente tem a entrevista com um dos community managers da UiPath. É uma entrevista no formato one-on-one, de geralmente 30 a 40 minutos, onde esse community manager da UiPath ele vai te perguntar o que faz você estar aqui, né? É muito parecido ali com a inscrição, você vai mais ou menos falar o que você botou na inscrição, claro. E aí você vai dizer por que você está ali, quais são os seus objetivos, o que você faz pela comunidade, ele vai te conhecer, um bate-papo ali entre você e o community manager, tá? Que geralmente é a pessoa ali que toca a comunidade UiPath globalmente. E é uma entrevista, né, assim, até que rápida, digamos assim. E a próxima entrevista, né, abre aspas, é uma dinâmica de grupo. Então, você vai estar lá com todos os candidatos a MVP, que se cadastraram também nesse processo seletivo, que nem vocês. E aí, além de vocês vão ter também os Product Leaders da UiPath, então todos os caras de produto da UiPath, de cada um dos produtos, vão estar nessa dinâmica. E eles vão fazer perguntas, vão, assim, simular questões do dia a dia, por exemplo. Poxa, se você enfrentar algum erro ali, um bot seu quebrou, o que você faz? Qual a primeira ação que você toma? Por quê? O que você acha da ferramenta do UiPath Orchestrator? O que pode melhorar? Questões desse tipo, muitas questões assim, voltadas a dia, o que você faz, né? Quais ações você tomaria em determinada situação. E também questões de feedback, né? Que eles querem ouvir os MVP, ali, os candidatos, o que eles têm a dizer sobre as ferramentas, né? As críticas, os elogios, enfim, todos esse tipo de coisa. Então, essas são basicamente, pessoal, as 4 etapas que a gente tem no processo seletivo dos MVPs. Beleza? Pessoal, até aqui alguma dúvida sobre a questão de requisitos e etapas do processo seletivo? Me surgiu uma, Bruna. Essa entrevista que tu falou, one-on-one, ela é em inglês? Sim, com certeza. Pessoal, é uma boa pergunta, Samuel, porque é tudo em inglês. A inscrição, a avaliação técnica, a entrevista, a dinâmica, tudo em inglês, gente. E você tocou num ponto interessante aqui, tá, Samuel? Inclusive, eu vou passar aqui no próximo slide. Que é referente aos principais desafios, né? Então,
eu vou trazer algumas perspectivas pessoais aqui, referente aos desafios e as dicas que eu tenho para dar para vocês. Bom, pessoal, quem me conhece sabe, alguns que estão aqui me conhecem, a gente já trabalhou juntos e tudo mais. Quem me conhece sabe que eu sempre tive problema com inglês. Né? Dois problemas, na verdade. Sempre tive problema com inglês, porque eu sempre fugi dele, por medo mesmo, achar que eu falo mal, achar que eu falo errado, e, enfim, insegurança, medo e insegurança bobos, né? E o segundo ponto é a insegurança mesmo, assim. Eu tenho um perfil que eu tenho as minhas inseguranças, assim como todo mundo, né? Normal, gente. Não quero apontar um lado negativo disso. Mas, levando em consideração essas inseguranças, isso me travou muitas vezes, em muitas coisas na minha vida, né? E aí eu precisei lidar com isso de algumas formas. Então, a forma com que eu vi para poder lidar com a insegurança não foi tratando a insegurança, né? E foi se enfrentando ela mesmo, tipo, seguindo a vida, seguindo o baile com a insegurança mesmo. Então, para o processo seletivo de MVP, eu quase não me candidatei, né? Eu fui meio que assim, meu Deus do céu, será que vai, será que não vai? Eu só fui assim, eu vou, sem pensar muito, porque senão eu não ia tentar. Já começa daí, tá? Enfim, por conta das inseguranças, por conta do inglês, toda essa questão. Né? Insegurança até mesmo com a parte técnica. Enfim, pessoal, uma série de questões, né? E aí eu decidi que eu ia enfrentar isso. Então eu só fui, gente. Eu fui, dei o meu melhor ali na entrevista, enfim, na parte da inscrição e todas essas coisas. E aí, pessoal, o que eu pensei? Eu pensei assim, bom, o que me ajudou bastante, né, em toda essa etapa aqui, de me cadastrar no processo seletivo? Eu conversei com muita gente, pessoal, eu conversei com muita gente antes de tentar. O que eu fiz? Eu chamei um, chamei outro, chamei outro. Eu chamei muita gente para perguntar quais eram as perspectivas deles em relação ao processo seletivo. O que tinha de pergunta, como que era o processo seletivo, como que era a inscrição, o que precisava para ir bem, para eu sempre eu sempre fui esse tipo de pessoa, eu nunca tive medo de chamar as pessoas. Eu saí chamando todo mundo que eu sabia que era MVP, brasileiros e não brasileiros, e saí perguntando, pedindo dica, pedindo tudo, né, de informação. Coletei o máximo de informação que eu conseguia para me tranquilizar. Foi isso que eu fiz, tá? E eu descobri nesse meio do caminho, pessoal, que o inglês não era uma coisa, assim, mandatória. Até porque, se vocês repararem lá na parte dos requisitos do site, né, da inscrição ali do MVP, eles não falam que inglês é mandatório. Você não precisa falar inglês fluente. Não está escrito lá, inglês fluente é mandatório. Em nenhum momento eles falam isso. Mas é claro que o inglês se deduz, né, assim, de forma automática, que o inglês é necessário para que você consiga se comunicar minimamente com os outros candidatos e com os product leaders, etc., né? Para conseguir fazer inscrição, tudo certinho. Então, pessoal, o nível de inglês aqui, a gente está falando de um nível de inglês do nível que dê para se virar, essa que é a realidade. Eu chamo isso de nível de inglês intermediário, tá? Algumas pessoas com nível básico já se garantem. Enfim, eu não sei, isso é subjetivo, né? Não posso dizer aqui, é B1, é B2, é B2+? Não sei dizer. O nível de inglês aqui é um nível que dê para se virar. Você precisa minimamente saber se comunicar. Pelo menos 80% da conversa? Não sei. Tá? Eu não entendi 100% do que eu tive na entrevista. Vou ser sincera aqui com vocês. Eu não entendi 100% da entrevista. Eu fui levando lá. O que eu não ia entendendo, eu ia perguntando, pedia para repetir. E ia, sabe assim, jogo de cintura, aquela coisa toda que você já sabe como que é, né? Para quem não fala inglês fluente. E é assim que aconteceu, galera. Na minha experiência, tá? Mas para vocês que têm algum contato com inglês, vocês não vão sofrer nada, né? Com relação a isso, tá bom? Então, para vocês vai ser super tranquilo essa parte. Mas para mim era um super desafio e uma coisa que, cara, era assim, gigante, vocês não têm noção do tamanho do monstro na minha cabeça, né? E eu gosto de falar disso porque é realmente isso mesmo, tá? E aí, uma ação que eu tomei com relação ao inglês foi fazer um intercâmbio para a Inglaterra. Então, no ano passado, eu decidi ficar 1 ano lá na Inglaterra estudando inglês para poder dar um up aí, né? Treinar um pouquinho o listening, treinar um pouquinho o speaking ali, perder um pouquinho o medo de falar, ganhar um pouquinho mais de segurança, digamos assim, né? E foi o que eu consegui fazer. Graças a Deus, esse intercâmbio de 1 mês me ajudou muito no processo, porque como eu fiz tudo muito calculadamente ali, eu fiz o intercâmbio eu fiz o intercâmbio 1 mês. Nos meus últimos dias no intercâmbio, eu tive minha primeira entrevista com o Community Manager da UiPath. Foi isso que aconteceu. Então, eu estava bem treinadinha. Eu fiz as 4 semanas de aula ali. Na última semana de aula, que eu estava estudando, eu tive a primeira entrevista. Foi tudo muito bem calculado nesse sentido. Porque eu queria mesmo conseguir. E por que eu queria mesmo conseguir? Né, pessoal? Porque eu sabia que eu ia ser a primeira mulher aí a primeira mulher brasileira e da América Latina a conseguir o título, e isso ia me trazer uma visibilidade muito legal. Eu sabia que isso ia me ajudar bastante. Então, não só na carreira, mas como na comunidade como um todo, né? Enfim.
no currículo, né? Me ajudou bastante. Então, como eu me tornei a primeira mulher da UiPath MVP da América Latina, foi basicamente conversando com o máximo de pessoas que eu conseguia conversar, que nem eu falei para vocês aqui, né, enfrentando minhas inseguranças, me cadastrando mesmo achando que eu poderia não conseguir, uma série de coisas. Que você sabe que isso acontece, né, pessoal? Isso não é uma coisa inerente a mim, Bruna Cavalcante, todo ser humano passa por isso, tá? Então é importante que a gente enfrente isso. E aí, por ter conseguido o título e ter essa questão do peso de ser a primeira mulher da América Latina, isso me forneceu oportunidades que eu nem imaginava. Por exemplo, de aparecer no G1, gente. Aparecer no G1 da Globo, falando lá que eu ganhei o título, fui a primeira mulher da América Latina, etc e tal. Isso foi muito legal. Aparecer na TV, poder falar com o público no geral, né? Pessoas que nem entendem de tecnologia, pessoas que nem sabem sobre tecnologia, você falar de RPA com elas. Isso é muito legal, né? E é uma coisa que eu gosto bastante, que nem eu falei para vocês. Eu gosto desse mundo, tá? Então, pessoal, só voltando aqui das principais desafios e dicas para vocês, para mim, os principais desafios aí foram com relação ao inglês, tá? Todos os passo a passo anteriores, eu não tinha muito ali desafio, por quê? Porque eu já vinha construindo uma bagagem de 12 meses para trás. Então, em 2021 todinho, gente, eu vinha feito eventos, palestras, workshops, trazendo conteúdo em universidades aqui na minha região, né? Em escolas técnicas, contribuindo no IPF Fórum também, respondendo dúvidas de desenvolvedores lá. Então, eu já vinha fazendo uma série de trabalhos com relação à comunidade que eu sabia que poderiam me dar acesso a esse título, de forma mais, né, simplificada, digamos assim. Então, eu já estava trabalhando por isso, sem saber, né? Porque eu já vinha fazendo um trabalho em 2021, mas eu não tinha intenção de conquistar um título de MVP. Inicialmente, eu comecei a dar aula e palestra, mas para trabalhar novamente. Um medo, né, uma insegurança que eu tinha de falar em público, uma série de coisas. Né? E quem quer ser professor não pode ter medo de falar em público, então não combina, né? Aí eu decidi que eu ia enfrentar isso me expondo mesmo, então participando de aula mesmo, estando lá na frente, e seja o Deus quiser, né? E aí eu comecei de uma coisa ali, de uma intenção que eu tive, essa intenção virou outra no meio do caminho, porque eu descobri que isso poderia me dar acesso ao título de MVP também, né? Então, um objetivo acabou se tornando outro, tá, pessoal? Então, esse aqui foi o trabalho de um ano inteiro aí, de trabalho com a comunidade. E, claro, aperfeiçoamento com a ferramenta, trabalhos aí, porque eu, desde então, não parei de trabalhar com a IPF, desde o início da jornada com a automação. Tá, pessoal? E foi basicamente isso que aconteceu aí. Trabalho de um ano, sabia que eu podia conseguir, só faltava o inglês. Para mim, esse foi o desafio. Para vocês, que às vezes não estão ali ativos na comunidade, não estão fazendo trabalhos nesse sentido, talvez esse seja o desafio. E é aí que a gente precisa trabalhar. Não deu para... Puxa, não vou conseguir esse ano, acho que nem vou tentar o título esse ano. Não tem problema nenhum. Mas vocês já saibam que vocês vão poder ter aí 12 meses de trabalho, de ações que vocês podem fazer para tentar no ano que vem, tá? Porque esse título é anual, pessoal. Tá? Esse ano eu fui MVP, ano que vem eu posso não ser mais, né? Eu nem sei se eu vou querer tentar de novo MVP, né? Vou ou não vou? Porque o título de MVP traz responsabilidades, que eu vou trazer para vocês a seguir, tá? Gente, eu falo rápido. Às vezes, quando eu me empolgo, eu falo rápido. Eu preciso respirar aqui. Vamos lá. Então, pessoal, consegui o título. E agora, né? Fez inscrição, foi bem nas entrevistas, tudo certinho. Consegui o título. Eles mandaram um e-mail para vocês lá falando que você foi aprovado, toda aquela coisa. Você recebe um e-mail lindo, maravilhoso. Eles pedem sigilo durante alguns meses, porque eles precisam fazer o pronunciamento oficial deles, então tem que ficar de bico calado até eles fazerem o pronunciamento deles. Então, é toda uma questão, assim, muito legal. Bom, pessoal, conseguindo o título, o que vai acontecer? Vocês vão fazer uma assinatura de contrato com o UiPath, tá? Para atender algumas regras ali que eles põem para vocês, né? Concessão de direitos de imagem, então eles precisam trabalhar com a imagem de vocês por uma série de questões, enfim, tem todas umas cláusulas no contrato, são cláusulas básicas, pessoal, só para dizer ali que você não vai receber dinheiro da UiPath por ser um MVP, esse tipo de coisa, né? Para deixar tudo firmadinho, certinho, tá? Para não ter, né, nenhum tipo de problema, enfim. Então, tem essa assinatura de contrato. O contrato estando assinado, das duas partes ali, vocês viram MVPs, né? Vocês estão oficialmente com o título de MVP. E aí, vocês ganham um troféu, vocês ganham um certificado, atestando que vocês são MVPs, assinado pela própria UiPath. Tem a cerimônia de premiação, que eu vou mostrar para vocês como que é essa cerimônia de premiação, e uma série de coisas. Então, pessoal, a questão do aprendizado contínuo que eu botei aqui para vocês é porque é o seguinte, se tornar MVP, pessoal, não acaba a sua jornada com a comunidade ali, né? Pô, consegui MVP, beleza. Eu vou morrer ali, vou amornar a comunidade, né? Vou esfriar a comunidade, quer dizer. Não é isso.
o MVP ele precisa estar constantemente estudando, se aperfeiçoando na ferramenta, fazendo os cursos do Academy, né, trazendo feedbacks para o IPF, tá? Participando na comunidade, então fazendo a mesma coisa que ele fazia antes, tudo isso precisa continuar. Então, a UEPF olha muito para isso, tá? Então, se você é MVP, se você se tornou MVP, saiba que você vai ter esse trabalho por mais 12 meses de forma formal dessa vez. Porque se antes eu fazia, em 2021, tudo isso porque eu queria, agora que eu sou MVP, agora mesmo que eu tenho que fazer, você tá entendendo? Então, meio que vira um compromisso que você tem com a comunidade ali, com a comunidade UEPF. Eles esperam isso de você, né? Então, é importante que vocês saibam disso. Precisa fazer workshop todo dia, toda semana, todo mês, e, nossa, fazer isso, fazer aquilo? Não, pessoal, não é uma coisa assim que você tem data e hora marcada para fazer isso e aquilo, é muito livre, você faz, você contribui da forma que você gosta, você contribui da forma que você acha viável, né, na frequência que você acha viável, então não é uma coisa assim muito padronizada nesse sentido, sabe, tem que fazer tantos por mês, e não sei o que, não é assim, é bem livre, tá? Mas é importante que você não pare de contribuir com a comunidade. E, pessoal, quando a gente fala de contribuir com a comunidade, a gente tem várias formas de fazer isso, né? Imagino que vocês saibam dessas formas. Mas, como eu falei de palestra para vocês, falei de workshop, falei de aula. Mas vocês podem também contribuir lá no IPF Fórum, por exemplo. Então, olha que legal. Contribuir no IPF Fórum respondendo dúvidas. Se você é uma pessoa que não gosta de aparecer, não gosta de estar lá no palco palestrando ou estar num evento online que nem eu aqui, você pode simplesmente ficar lá no seu cantinho respondendo dúvida no fórum, ajudando os colegas lá, que também faz muita diferença, principalmente trazendo questões em português que a gente não tem. Seria uma coisa muito legal, por exemplo. Você também pode ser líder de capítulo, ou seja, abrir um chapter na sua região, na UIPF, e promover eventos, organizar eventos. Você não precisa ser a pessoa que palestra, mas você pode ser a pessoa que organiza, a pessoa que traz palestrantes, traz pessoas de nome para trazer conteúdo, e uma série de coisas, pessoal. Tem várias formas. Inclusive, lá no link do processo seletivo, né, que eu deixei aqui no slide para vocês, eles têm vários itens descritos lá de como vocês podem contribuir com a comunidade, né? Trazendo feedback também no IPF Insiders, né? Falando sobre os produtos, o que pode melhorar, tal, o que está acontecendo, se tem algum problema ou não, né? Enfim, pessoal, fazendo artigo técnico, que nem volta e meia eu vejo o Samuel fazendo, ele posta artigo técnico no LinkedIn. Isso é muito legal. E isso é uma ajuda para a comunidade, tá? Produção de conteúdo de qualidade. Bom, pessoal, então aqui, olha, chegamos na parte da cerimônia de premiação em Seattle, né? Bom, a gente tem uma cerimônia, claro, tem um evento onde eles formalizam toda aquela coisa, dão um troféu, dão um certificado, né? Tudo bonitinho, dão vários presentinhos ali, camiseta, garrafa, caneca, um monte de coisa. Como que funciona essa cerimônia, né, pessoal? Muita gente tem curiosidade. A cerimônia de premiação da UIPF, ela acontece em 3 lugares do mundo simultaneamente. Não simultaneamente, na verdade, mas acontece, por exemplo, em maio acontece no continente americano, em agosto acontece no continente europeu e assim por diante, sabe? Então são 3 eventos que acontecem. Então é um do continente americano, europeu e outro da Ásia, tá? Sendo, se não me engano, da Ásia o maior. Então, o objetivo é premiar os MVPs referentes àquele continente em específico. Olha que legal, né? Então, a cerimônia de premiação que eu fui esse ano foi em agosto, aconteceu lá em Seattle, nos Estados Unidos, e a UEPF, ela arca com os custos da viagem, exceto as passagens aéreas. Então, as passagens aéreas é por conta do MVP mesmo, tá? Mas o restante, hotel, alimentação, ingresso para evento, etc., tudo que acontece no evento ali, durante os 3 dias, os custos são da UEPF. Pelo menos até o momento, né, pessoal? Até não ter algum tipo de alteração aí nesse programa, tá? Então, a cerimônia de premiação ela acontece no evento UEPF MVP Summit 2023. O UEPF MVP Summit 2023 é um evento de 3 dias, onde no primeiro a gente tem a cerimônia e nos outros dias a gente tem uma série de conteúdos, palestras sobre lançamentos, produtos novos, coisas que eles estão pensando em fazer, e uma série de coisas, tá? É muito conteúdo, pessoal. São, 8 horas de conteúdo o dia inteiro, pensa a situação. É bem cansativo. Muita palestra, né? Eu trouxe para vocês aqui algumas imagens, né, da cerimônia que eu tive esse ano aí lá em Seattle. Então, aqui são alguns dos MVPs que a gente tem. Tinha muitos, né, mas, enfim, eu tive que ampliar um pouco a imagem. Alguns aqui vocês já devem conhecer, o Brian Lamb, por exemplo, bem atrás de mim aqui, ó. Esse cara aqui é um youtuber super famosinho aí, que faz cursos de UiPath, bem legal. Isso aqui a gente com os troféus. Isso eu recebendo troféu lá no escritório da UiPath em Seattle.
Tá? Os eventos, eles acontecem geralmente dentro dos escritórios da UEPF mesmo, pessoal. Não é um evento, assim, aberto, com palco, plateia, todo mundo aplaudindo, não é um evento assim. É um evento pequeno, digamos assim, que o objetivo é conectar os MVPs e os executivos da UEPF, tá? Então é um evento como que eu posso dizer, privativo, digamos assim, né? Porque tem muito assunto que rola lá dentro que não pode sair para fora, tá? Esse é o objetivo. Aqui é uma foto minha com as MVPs aí do continente americano, né? As mulheres só. Então sou eu e mais 4 aqui. Essa aqui é a Diana Gray, a Community Manager Global da YPF. E aqui, pessoal, foi no jogo de beisebol lá do Seattle Mariners, né? A gente foi, a YPF pagou pra gente lá, tá no jogo. E eles, olha só o que fizeram aqui, colocaram uma super mensagem de boas-vindas pra gente no jogo de beisebol lá, falando, sejam bem-vindos, UEPF MVPs Américas, né, ao jogo dos Mariners e tal. Negócio bem chique, a gente chegou no estádio sendo recebido com essa mensagem no telão, foi bem legal. Negócio bem doido mesmo. Eu nem tinha visto jogo de beisebol, não entendi nada, mas foi divertido pela bagunça, né? Então, assim, pessoal, bem direto ao ponto mesmo, tá? Esse foi o conteúdo sobre o título de MVP. Para quem quiser mais informação sobre meu LinkedIn, como foi o evento e tudo mais, esse é meu Instagram, @bru.dev. Lá eu compartilhei um destaque com vocês, tá escrito Seattle, uma bandeira dos Estados Unidos. Lá eu coloquei todos os stories que eu compartilhei lá do dia do evento, as bagunças que a gente fez, palestra, um monte de coisa. Eu postei tudo no destaque no Instagram. Tá? E o meu LinkedIn tá lá no link da bio também, para quem tiver interesse em me conectar comigo lá. Beleza, pessoal? Belezíssima. Boa noite, né, primeiramente. Bruna, eu gostei muito da palestra que você passou aí, dos slides que você passou. E aí, meu nome é João Lúcio, eu trabalho com o YPF já desde 2021 também. Me interessei muito por essa ideia de MVP, eu não conhecia, faz pouco tempo que eu passei a conhecer. E eu tô com uma dúvida que sobre sobre ajudar a comunidade, além do fórum. Eu queria saber como é que funciona, se eu posso postar vídeos, se eu posso falar, como que é que funciona essa interação com o YPF? Se eu posso simplesmente falar sobre ela, falar sobre, assim, criar conteúdo sobre a YPF sem problema nenhum nas redes sociais, ou eu teria que ter esse título de MVP antes de poder fazer esses tipos de conteúdo? Então, João, uma boa pergunta sua. Na verdade, não. Na verdade, a YPF ela valoriza muito quem produz conteúdo sobre o YPF. Então, cara, se você tem interesse em fazer, já começa agora, porque eles valorizam demais. Você pode ter canal no YouTube, pode ter, sei lá, reels no Instagram falando do YPF. O que você achar que faz sentido para a sua carreira e para as pessoas que vão te assistir, tá? Então, porque isso vai te levar ao título. Tu tá entendendo? A diferença é que quando você tiver o título, você vai ter uma propriedade para falar maior, que você vai ter o selo de MVP, então todo mundo vai te olhar com outros olhos, né? Do que se você não tivesse. Entendi. É que eu realmente fiquei interessado na ideia de compartilhar informação sobre o YPF, porque, como você mesmo disse, a dificuldade de achar conteúdo em português sobre acaba dificultando muito para os não falantes ou quem não entende. E por RPA, nem o YPF, mas por RPA ser uma coisa muito nova, quando você fala sobre e as pessoas tentam pesquisar, já é muito difícil de achar informação sobre RPA. E aí, quando você fala em YPF, então, aí alguns amigos. Não, aí dificulta totalmente. Na minha faculdade, onde eu fiz faculdade, na verdade, que eu já sou formado, quando a gente falava, eu já comecei a pesquisar sobre RPA, tinha ouvido falar e comecei a pesquisar, e assim, muitos perdiam o interesse por essa dificuldade de achar conteúdo, de achar informação, de ser um curso em inglês, por mais que seja de graça, né, o YPF Academy, o básico e o advanced, e aí, por essa dificuldade de ser em inglês, muitos desistiram, sabe? E aí, assim, eu fui atrás porque eu me interessei muito por RPA e pelo YPF, aí deu certo, tô atuando aí mas eu vejo que muitas pessoas têm interesse,
mas tem essa dificuldade. Eu fiquei muito com essa vontade de, pô, eu também passei por isso, mas eu fui atrás. Só que e se eu pudesse ajudar? E se eu pudesse conseguir passar essas informações em português? As dificuldades que eu tive, eu consegui passar em português para que as pessoas conseguissem ter com mais facilidade, por assim dizer. Pois é, rapaz. Olha, João, admiro demais isso, porque realmente a gente precisa disso, você sabe, né? E eu tive essa Uhum. mesma dificuldade lá no começo também. Sabe como foi que eu estudei o IPF? Num cursinho na Como? Udemy, cara. Na Udemy, lá do Alex Diogo, eu lembro até hoje. Alex Diogo foi o primeiro cara que eu vi em conteúdo em português da UEPF. Foi o primeiro cara. Não sei nem como ele não é MVP ainda, velho. E ele fazia muito vídeo bom. Eu consegui me certificar com os cursos dele, de tão bons que eram. Enfim, uma série de coisas. Mas, assim, é uma dificuldade que a gente encontra mesmo. E a gente sabe que o que a gente faz pela comunidade é muito importante, João. Pô, várias vezes, Sim, volta e sim. meia eu recebo mensagem. Eu te juro, eu não faço muito. Eu não faço, podia fazer muito mais. Eu não faço muito pela comunidade. Podia fazer muito mais. Eu faço o que eu posso, no tempo que eu posso, sabe? No ritmo que eu posso. Porque eu também tenho meu trabalho formal para fazer, tem outras coisas, outros projetos rodando. E eu não Sim, posso, né, sim. conciliar tudo. Então eu faço ali na medida que eu consigo. E volta e meia eu recebo mensagem no LinkedIn, pô, Bruna, seu curso lá de API foi muito legal, me ajudou muito e tal. Nossa, mó legal que você faz. E, meu, isso, assim, é maravilhoso. É, sabe, assim, um prazer que a gente tem de receber uma mensagem dessa. Sim, sim. Assim, como eu tinha falado, eu descobri há pouco tempo sobre essa ideia do MVP, mas eu já estava com essa meta para o ano que vem de criar conteúdo para o IPF, de criar sobre o IPF, de criar conteúdo para a comunidade, para tentar ajudar realmente de uma maneira que fosse produtiva para a comunidade em si. E aí, nessas pesquisas que eu acabei descobrindo sobre o MVP. Tanto que eu não tenho interesse, na verdade eu não tenho, eu não vou fazer inscrição agora para Mas esse, no próximo. mas para uma próxima vez, quem sabe, até para ganhar força para que eu consiga espalhar mais as informações sobre. E assim, ô, João, pô, ser MVP traz vários benefícios, né? Você ganha um Uhum. status ali profissional na tua carreira, que você sabe que tem um peso no currículo. Você ganha acesso aos produtos da UEPF de forma gratuita. Tudo que é licença que você imaginar que é paga, você recebe de graça, por você ser MVP. Entendi. Porque a ideia deles é que você teste, que você use, usufrua tal, e traga feedback. Tá funcionando? Não tá? Tá Entendi. ruim? Não tá? Sabe, eles querem esse contato. Os MVPs são as pessoas de mais contato que eles têm com a comunidade. São os porta-vozes da comunidade, você tá entendendo? Entendi. Então, Muito além interessante. disso, véi, certificação você tem desconto. Dependendo de quem você é na comunidade, eles te dão certificação de graça, tá? Muito bom, muito Não, bom. cara, muita coisa legal. Se você ver lá no site, assim, tem toda a lista de benefícios que você tem. E só vale a pena, João. Eu te apoio demais, entendeu? Você nessa jornada que você quer começar. Se você precisar de ajuda, pode me chamar no meu LinkedIn, no meu Instagram. Vamos fazer evento juntos. Se quiser trazer algum tipo de conteúdo. Cara, eu tô tentando fazer um evento por mês aqui pela comunidade, mas tá difícil. Esse ano eu Eu marquei. imagino, Sabe? Tipo, esse imagino. evento de hoje eu marquei há uma semana atrás. Não deu nem tempo das pessoas se inscreverem. Sabe? Foi o tempo de uma semana. Aham. Impossível ter uma aderência Então, legal. eu me inscrevi, se eu não me engano, semana pass não, na verdade eu inscrevi essa semana, foi segunda-feira que eu me inscrevi, e assim, logo que eu descobri, eu já mandei para o pessoal que trabalha comigo, porque eu trabalho eu e mais um desenvolvedor de RPA eu trabalho na BASF, na verdade eu trabalho numa consultora que trabalha para uma empresa que chama BASF aqui na minha região, e Ai, que somos eu e chique. mais um só, eu não sei se conhece, mas somos eu e Conheço. mais um só desenvolvedor de RPA, mas mesmo assim, eu vejo que a equipe em si, a equipe de soluções digitais, eles têm bastante interesse em aprender novas tecnologias. Então, assim, compartilhei para todo mundo. Não sei se todo mundo conseguiu se inscrever, porque foi eu descobri em cima da hora. Mas a ideia realmente é tentar espalhar mais informação de maneira mais prática para a comunidade, sabe? Cara, e eu ficaria feliz demais, assim, de ver. Imagina você MVP ano que vem. Não ano que vem, mas 2025, no caso, porque seria o processo seletivo Aham. do ano que vem para 2025. Pô, ia ser incrível, João. A gente precisa de mais Não, brasileiros nessa lista, cara. sim, eu Entendeu? apoio demais, apoio demais. Eu tenho muito interesse, muito interesse. Tô terminando agora o curso de Solution Architect, né, o arquiteto em RPA, Nossa, que chique. e assim, eu tô realmente tentando me aprimorar cada vez mais para tentar passar mais informações. Tô criando, como o RPA também é uma coisa nova na onde eu estou no momento, tiveram 2 ou 3 desenvolvedores antes de mim na equipe,
tem toda essa dificuldade de documentação, tem a dificuldade de passar informação de métodos para desenvolvimento, padronização. Assim, estou tentando criar tudo do zero, ajudar a equipe, e aí me deu esse estalar de, pô, é difícil achar essas coisas em português. Você até consegue achar, em inglês já é difícil, na verdade. Achar tudo Exato. isso em inglês já é difícil. E aí em português fica muito mais complicado ainda. Por que que eu não tento colocar essas informações para, assim, uma base? Eu não quero também, eu penso assim, não é muito. Eu não quero falar sobre robôs complicados e processos complexos. É Não, realmente o não básico. precisa. Exato, exato, que já ajuda muito quem tá começando. Porque os caras lá da ponta, que já manja de RPA, já trabalha com EPF, eles não vão ficar assistindo um cursinho de ninguém, eles vão lá pesquisar na documentação, no fórum, no Exatamente. ChatGPT, você tá entendendo? É Exatamente. essa base que a gente precisa construir, né? Sim, sim, é exatamente isso. Eu tô até com um vídeo aqui do canal que vocês fizeram um vídeo recentemente sobre a carreira de RPA no exterior. Eu estava até aqui Uhum. descomplicando o IPF Framework, porque eu tô realmente assim consumindo conteúdo de vocês para tentar entender o que é que como passar, aprender a como passar as informações. Ô, João, assim, eu sempre falo, todo mundo tem alguma coisa para ensinar, sabe? Todo mundo. Porque, assim, a questão de passar conhecimento é como uma escadinha, né? Eu tô Aham, no com degrau certeza. 3, eu posso passar conhecimento para quem tá no degrau 1 e 2, velho. Tá entendendo? Exatamente E isso, assim por diante, não exatamente precisa estar isso. no degrau 10, 11 para conseguir passar informação para quem tá no degrau 1, você tá entendendo? Você Aham, tem alguma aham. coisa para passar, só precisa saber, ter a vontade, ter um interesse. Isso é uma coisa que surgiu de mim porque eu sempre gostei. Não sei se você gosta, né, dessa vida. Entendeu? Mas se você gosta, cara, as portas estão abertíssimas. A Web Community Chapter São Paulo está aberta para você, tá entendendo? Entendi, entendi. Assim, eu não tenho interesse em virar professor, assim, eu me vejo como um dev no futuro, mas eu realmente gostaria de ajudar a comunidade e ajudar outras pessoas que tenham interesse e, às vezes, desistem por essa dificuldade, porque, assim, eu sou de não sei se você conhece, eu sou de Lorena, São Paulo, no interior de São Paulo, próximo de Aparecida do Norte. E a tecnologia em si já é difícil. São, assim, na minha Imagino. região aqui, nas 5 cidades próximas, eu acho que tem 4 cursos de tecnologia. E por ser muito no interior, muita gente desiste e, assim, não tenta correr atrás, porque é complicado. Eles veem essas complicações. E aí eu, como tive essa facilidade, como eu tive a oportunidade de conseguir, eu quero tentar ajudar também quem tem essa vontade. Pô, ia ser da hora, João, imagina, cara. Imagino que na sua região não deve ser uma coisa tão, assim, difundida, né? Tipo, tecnologia lá, né? Não, Como... não, é realmente, Imagina assim RPA, né? então, aqui tem 3 cursos, na verdade, 2 faculdades e 3 cursos de tecnologia, que é análise e desenvolvimento, gestão em tecnologia, que eu sou formado, e ciência da computação, em 2 universidades diferentes. Só que assim, na turma que eu me formei, foram só 6 pessoas formadas. Caraca. Sabe? Então, assim, a taxa de desistência é muito alta, a taxa de entrada é muito baixa, e geralmente é exatamente por causa dessas dificuldades. Muitas vezes é porque eles não conseguem achar informação, é porque não tem ninguém que que fale o básico. Eu acho que É, é exatamente essa a dificuldade que eu vejo. É de quem fala o básico. Eles vão, procuram e tem muita coisa, tem muita informação e eles não conseguem achar o que eles necessitam ali naquele momento para passar. e, cara, além de toda essa questão de conhecimento técnico, etc., que a gente tá falando aqui, cara, quão é importante a gente ter uma comunidade que se ajuda. Tipo, eu estar aqui, sabe, conseguir dar dica, passar alguma coisa, minhas perspectivas, minhas dores, a gente compartilhar junto, sabe? Sim, Passar vaga de exatamente emprego, isso. várias coisas. Pô, é muito importante a gente ter esse Exatamente isso. apoio, tá entendendo? Não, assim, eu super apoio, acho que vai ser um ótimo contato e eu realmente quero adentrar esse mundo para tentar ajudar mais a comunidade de RPA com iPath. Ah, muito Muito, muito legal, mesmo, João. muito Menino, mesmo. seja bem-vindo. E olha, se quiser falar de algum assunto, pode me chamar. A gente monta um eventinho aqui pra você falar, entendeu? Ó, geralmente assunto técnico o pessoal gosta, né? Participa bastante. Interessante, Se interessante. quiser, velho,
Tá convidado Eu já. não, eu tenho até alguns, assim, eu acho que nós podemos marcar uma outra conversa, mas eu marquei uma lista de tópicos de coisas que eu acho interessante, conversar sobre. Uhum. RPA, sobre documentação, sobre DSD, eu tenho aqui marcado, as vantagens de um RPA numa empresa, eu tenho aqui sobre, quer ver? Deixa eu só. Tudo assunto legal, cara, pra trazer, entendeu? Sim, sim. Assim, eu marquei bastante coisa aqui, mas eu acho que daria pra gente ter essa conversa, quem sabe marcar uns eventos aí pra ajudar mais a comunidade. Com certeza, João. Bom, eu não sei se eu te tenho no LinkedIn, não sei como que eu vou falar com você agora, mas você tem no LinkedIn? Eu acho que eu tenho você sim no LinkedIn. Deixa eu. Me adicione lá, João, e vamos conversando, cara. Quer marcar uma reunião, falar sobre um assunto que seria legal trazer para a comunidade? É isso, sabe? Ó, o próximo evento de novembro não tá marcado ainda, pretendo trazer um palestrante de fora para trazer conteúdo aqui. Uhum. E, enfim, mas sempre que tiver evento, você vai receber e-mail, imagino, lá no seu e-mail deve receber notificação. Sim, sim. Agora está ativo na comunidade. Se quiser palestrar também, tá convidado. É isso aí. O convite tá Não, aberto, tudo bem. rapaz. Fechou. Preciso ser mais clara ou não? Não, não, com certeza. Eu vou mandar mensagem para você e a gente vai eu vou dar forças para isso. Vou dar forças para isso com certeza. Ai, muito obrigada, João. Muito legal, menino. Bruna, Prazer muito te conhecer. obrigado, viu? Foi um prazer demais te conhecer. Vou te mandar mensagem lá no LinkedIn e vamos ter as conversas aí para um futuro melhor para a comunidade. Fechou, rapaz. Muito obrigado, viu? Uma boa noite aí. Muito obrigado pela conversa de hoje. Igualmente. Eu que agradeço, João. Valeu, menino. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.